Você já se perguntou até onde alguém pode ir para preservar sua dignidade em meio ao desespero? João, um vendedor ambulante que perambula pelas ruas movimentadas do centro de São Paulo, vive essa realidade todos os dias. Com um sorriso tímido e os olhos cansados, ele carrega consigo não apenas suas mercadorias, mas também os sonhos de um futuro mais justo e próspero. No entanto, a vida nas calçadas é implacável. Em um dia aparentemente comum, ele se vê diante de uma situação humilhante. Fiscais rigorosos, que muitas vezes parecem encarnar a própria injustiça, abordam-no com agressividade, apreendendo suas vendas e fazendo acusações infundadas. A multidão ao redor observa em silêncio, como se a dor de João fosse apenas mais um espetáculo no teatro da vida urbana. A cena, que poderia ser apenas mais uma entre tantas, chama a atenção de Nicolas Ferreira, um deputado federal conhecido por seu ativismo em prol dos direitos dos mais vulneráveis. Ao ver João sendo desumanizado, uma chama de indignação acende-se dentro dele. Nicolas, um defensor da inclusão, não se contenta em ser um espectador. Ele intervém, questionando a legalidade da ação dos fiscais e exigindo que a mercadoria de João seja devolvida. O que começa como um ato de solidariedade se transforma em um clamor por justiça, e a história de João se torna um símbolo de luta. A cidade de São Paulo, vibrante e caótica, é o pano de fundo dessa luta. Os arranha-céus imponentes e as ruas movimentadas contrastam fortemente com a fragilidade da condição de João. A cada esquina, há histórias de vidas que se entrelaçam, e a injustiça que ele enfrenta é um reflexo de uma sociedade que muitas vezes ignora os que lutam para sobreviver. O desafio que João enfrenta não é apenas físico, mas emocional e psicológico. Ele se vê obrigado a questionar seu valor, a se perguntar se seus sonhos são válidos diante de tanta humilhação. Ao mesmo tempo, a coragem de Nicolas em defender João cria uma onda de esperança, mostrando que mudanças podem começar a partir de um único ato de compaixão. Essa batalha por dignidade e respeito se transforma em um movimento, unindo vozes em busca de um futuro onde ninguém precise se encolher diante da opressão. João, após a intervenção de Nicolas, se vê em uma situação paradoxal. Por um lado, a esperança de que sua história poderia inspirar mudanças o enche de determinação. Por outro lado, a realidade cruel das calçadas de São Paulo ainda pesa sobre seus ombros. Os fiscais, descontentes com a humilhação pública, começam a intensificar suas ações, ameaçando não apenas João, mas todos os vendedores ambulantes que se arriscam a lutar por um pedaço de dignidade. Uma nova onda de repressão toma conta das ruas, e João se vê no centro de um redemoinho de incertezas. Entre os vendedores, surge Lara, uma mulher forte e carismática que também enfrenta as dificuldades diárias do comércio de rua. Ela se torna uma amiga inesperada para João, oferecendo suporte emocional e conselhos práticos. Lara já conheceu o gosto amargo da derrota e da humilhação, e suas experiências a tornaram uma defensora ardente dos direitos dos trabalhadores informais. No entanto, ela carrega suas próprias cicatrizes, um passado de abuso e um medo constante de perder a única fonte de sustento que possui. A amizade deles, embora repleta de solidariedade, também enfrenta desafios. As visões de Lara sobre a luta por direitos e a necessidade de se manter firme em meio à adversidade entram em conflito com a abordagem mais cautelosa de João, que teme que um ato de rebeldia possa custar-lhe tudo. Enquanto isso, o apoio de Nicolas traz novas oportunidades, mas também novas expectativas. João é convidado a falar em um evento sobre a luta dos vendedores ambulantes, um convite que o deixa dividido. Ele sente que sua voz pode ser uma ferramenta poderosa, mas o peso da responsabilidade e o medo do fracasso o paralisam. A pressão externa aumenta e a dúvida começa a corroer sua determinação.
Ele se pergunta se realmente tem algo a dizer que possa fazer a diferença e se sua história é digna de ser ouvida. Essas incertezas se intensificam quando um grupo de opositores, apoiado por empresários locais, começa a se mobilizar contra a presença dos vendedores nas ruas, desafiando a legitimidade do trabalho de João e seus colegas. O conflito se torna uma batalha não apenas por espaço nas ruas, mas por reconhecimento e respeito. As tensões aumentam, levando a confrontos diretos entre os vendedores e os fiscais, nos quais a coragem de João é testada. Ele se vê diante de uma escolha: permanecer em silêncio e se deixar levar pela correnteza ou se erguer, lutando não apenas por si, mas por todos que, como ele, buscam dignidade em um sistema que parece estar contra eles. A cada desafio, João é forçado a confrontar suas próprias vulnerabilidades e a refletir sobre o que realmente significa lutar por justiça em meio a um mar de adversidades. A luta se torna não apenas uma questão de sobrevivência, mas um caminho para a transformação pessoal e coletiva, onde cada pequeno passo adiante é um ato de resistência diante da opressão. A situação de João se complica ainda mais quando ele descobre que um dos seus antigos colegas, Marcos, que sempre foi um defensor da união entre os vendedores, começa a fazer acordos com os empresários locais. Marcos, em troca de um pequeno investimento em seu negócio, concorda em delatar os vendedores que permanecem nas ruas, tornando-se um traidor da causa. Essa traição atinge João como um golpe inesperado, gerando uma onda de desconfiança entre os vendedores e fazendo com que ele questione a lealdade de todos ao seu redor, inclusive a de Lara. As conversas que antes eram cheias de esperança, agora estão permeadas por uma ansiedade palpável, e a amizade deles começa a ser testada. A pressão externa aumenta quando a prefeitura resolve intensificar as operações contra os vendedores ambulantes, promovendo uma série de apreensões de mercadorias e multas exorbitantes. João, que já se sentia sobrecarregado pelas expectativas de Nicolas e pela luta interna entre sua vontade de lutar e o medo de perder tudo, começa a se sentir paralisado. Ele se vê diante de um dilema moral. Deveria se juntar ao movimento e arriscar tudo, ou deveria buscar uma maneira de se afastar da luta, protegendo-se e a sua família? Essa incerteza começa a corroer sua confiança, e ele se afasta de Lara, que, percebendo a mudança, tenta alcançá-lo, mas se sente impotente diante da sua dor. Enquanto isso, Lara enfrenta seus próprios demônios. A pressão para manter seu negócio e sustentar seus filhos a leva a considerar a possibilidade de aceitar um trabalho em um café próximo, onde poderia ter um salário fixo, mas também perderia sua autonomia e a conexão com a comunidade que tanto valoriza. A luta de Lara não é apenas contra as injustiças externas, mas também contra a necessidade de garantir a segurança de sua família, criando uma tensão entre seus ideais e suas obrigações. Essa ambivalência a torna mais próxima de João, mas também mais distante, pois ambos se veem cada vez mais isolados em suas batalhas pessoais. O clima de incerteza atinge seu ápice quando, em uma ação policial, João quase é preso ao tentar proteger suas mercadorias. Nesse momento de desespero, ele percebe que sua luta não é apenas por dignidade, mas por um futuro que vale a pena ser vivido. Essa experiência o transforma, despertando um novo senso de urgência e uma coragem que ele não sabia que possuía. Ele decide que, mesmo que tenha que enfrentar os riscos, precisa falar, não apenas por si mesmo, mas por todos que não têm voz. A ideia de se apresentar no evento se torna mais clara. Ele pode ser essa voz, mesmo com suas inseguranças e medos. As tensões se intensificam e a possibilidade de um confronto entre os vendedores e os fiscais se torna iminente.
A pressão social e institucional força João a reconsiderar suas ações e valores, enquanto Lara, ao perceber sua própria fraqueza, encontra uma nova determinação para lutar por sua comunidade. Assim, ambos se encontram em um ponto de virada, onde suas escolhas não apenas definirão o futuro deles, mas também o destino de muitos outros que compartilham suas lutas. Naquela manhã fatídica, João estava em seu ponto habitual de vendas quando um grupo de fiscais da prefeitura apareceu de repente. O barulho das sirenes cortou o ar e o pânico tomou conta dos vendedores. A pressão que João sentia já era insuportável, mas aquela cena era um pesadelo tornado realidade. Ele viu seus colegas, que até então eram seus aliados, correndo em direções opostas, tentando salvar suas mercadorias e, principalmente, sua dignidade. O desespero se apoderou dele e, por um instante, pensou em se afastar, em deixar tudo para trás e buscar a segurança que sempre desejou para sua família. Mas naquele momento algo mudou. Ao ver Lara, que ficou parada, olhando de longe com uma expressão de impotência e preocupação, a coragem começou a brotar dentro dele. Ele percebeu que não estava sozinho, que a luta não era apenas dele, mas de todos ao seu redor. O que estava em jogo era muito maior do que suas inseguranças pessoais. Era a sobrevivência de uma comunidade inteira. Com o coração acelerado, João decidiu que não poderia se render. Ele precisava agir. Com uma determinação renovada, ele se colocou à frente do seu carrinho, gritando para que os outros não desistissem. As palavras saíam de sua boca como um grito primal, e ele sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. "Não podemos deixar que nos tirem isso! Estamos aqui para ficar!" exclamou, sua voz ecoando no ar carregado de tensão. Para sua surpresa, outros vendedores começaram a se reunir ao seu redor, formando uma pequena barreira humana em proteção de suas mercadorias. A ideia de união, que antes parecia distante, agora tomava forma diante de seus olhos. A ação policial, que inicialmente parecia um ataque devastador, se transformou em um catalisador para a mobilização da comunidade. A adrenalina e a coragem de João se espalharam, inspirando outros a se posicionarem. As expressões de medo foram substituídas por rostos decididos. Ele percebeu que poderia ser a voz que sempre desejou ser e que a união poderia ser a chave para enfrentar a opressão. Enquanto a situação se desenrolava, João sentiu a responsabilidade que tinha em suas mãos. Ele não poderia apenas se preocupar com sua segurança. Agora, estava lutando por um futuro que valesse a pena ser vivido, não só para ele, mas para todos os que estavam ali. A traição de Marcos, a pressão da prefeitura, tudo isso se tornava insignificante diante da força coletiva que começava a emergir. Lara, ao ver a transformação de João e como ele inspirava os outros, sentiu uma nova chama de esperança acender dentro dela. Ela também se juntou ao movimento, sua determinação renovada, disposta a lutar por sua comunidade e por seus filhos. Com a tensão no ar, João percebeu que o confronto era inevitável. A decisão de se levantar contra as injustiças havia sido tomada e ele estava preparado para enfrentar as consequências. A adrenalina pulsava em suas veias e a expectativa de um confronto iminente o fazia sentir-se mais vivo do que nunca. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também cheio de possibilidades. João havia encontrado sua voz e, com ela, a força para lutar. O que antes parecia um labirinto sem saída, agora se transformava em um caminho de esperança, onde cada passo poderia ser o início de uma nova era para todos os vendedores ambulantes. O momento decisivo se aproximava e João estava pronto para enfrentá-lo de cabeça erguida. A tensão no ar aumentava à medida que os fiscais se aproximavam e João sabia que a situação estava prestes a se intensificar. O grupo de vendedores estava unido, mas a presença dos fiscais, com seus uniformes e pranchetas, era intimidante. Os gritos e murmúrios se tornaram um som de fundo,
quase como um mantra coletivo de resistência. A adrenalina pulsava em suas veias e ele podia sentir o peso da responsabilidade em seus ombros. Não era apenas sua dignidade que estava em jogo, era a sobrevivência de todos ali, incluindo Lara e seus filhos. Quando os fiscais começaram a se aproximar, João fez um movimento decidido. Ele se posicionou à frente do grupo, erguendo os braços em um gesto de desafio. Estamos aqui para trabalhar, para sustentar nossas famílias. Não vamos permitir que nos arranquem isso. Sua voz ecoou, firme e clara, como um chamado à ação. O coração batia forte, mas ele não podia recuar. Naquele momento, recordou as lições que aprendera ao longo de sua jornada, a importância da união, da coragem e da luta por justiça. Os fiscais pararam, surpresos com a resistência inesperada. Um dos oficiais, um homem robusto com uma expressão severa, avançou em direção a João. "Você não pode estar aqui. Isso é ilegal", disse, tentando intimidá-lo. Mas João não se deixou abalar. Ele lembrou da força que encontrara em sua comunidade, na solidariedade entre os vendedores. Ilegal para quem? Para nós, isso é uma questão de sobrevivência. A determinação em sua voz era palpável, e ele viu outros vendedores se juntarem a ele, formando uma linha sólida, como um muro de coragem. Lara, ao lado de João, se tornou um exemplo de empoderamento feminino. Ao ver o homem à sua frente, ela também levantou a voz. "Nós somos mães, pais, trabalhadores. Nossas vidas importam. Vocês não podem simplesmente nos ignorar." Sua declaração ressoou entre os presentes, e João percebeu que a luta não era apenas dele. Era um movimento que envolvia todos ali, e Lara estava se tornando uma líder à sua maneira. Enquanto a tensão aumentava, João sentiu que o momento decisivo havia chegado. Ele sabia que precisava agir para mostrar aos fiscais que a comunidade não seria facilmente derrotada. Ele olhou para os rostos ao seu redor e viu a determinação refletida em seus olhos. Lembrou-se de todas as noites sem dormir, de cada sacrifício feito para garantir que seus filhos tivessem um futuro melhor. A luta não era apenas por seus negócios, mas por um reconhecimento, por dignidade. "Vamos mostrar a eles que somos uma comunidade forte", gritou João. E, em um movimento sincronizado, os vendedores se uniram. Eles começaram a cantar, um hino de resistência que ecoava pelas ruas. A música se espalhou, e até mesmo os fiscais, surpresos, hesitaram. Era uma demonstração de unidade, de força e de esperança, e João sentiu que estava realmente vivendo o que sempre desejou, ser a voz de sua comunidade. O oficial, percebendo que a situação estava saindo de controle, hesitou. A pressão da comunidade era palpável, e João soube que havia encontrado uma brecha. "Se vocês realmente se preocupam com a cidade, então venham até nós e ouçam nossas preocupações. Estamos dispostos a dialogar, mas não vamos nos calar." Sua proposta foi um divisor de águas. O fiscal olhou para os colegas e a incerteza pairou no ar. Ouvindo as palavras de João e a força que emanava do grupo, outros vendedores começaram a se manifestar, expondo suas histórias, suas lutas diárias. As vozes se entrelaçavam, formando um coro poderoso que desafiava a opressão. A resistência não era apenas física, era uma reivindicação de dignidade e respeito. Finalmente, o homem à frente dos fiscais fez um sinal para que recuassem. "Vamos ouvir vocês", disse ele, e a comunidade respirou aliviada. João sentiu que havia vencido uma batalha, e a emoção tomou conta dele. Ele havia enfrentado seu maior desafio, não apenas proteger seu espaço, mas se afirmar como parte de algo maior, uma luta por justiça social. O sentimento de vitória não era apenas dele, era de todos os que estavam ao seu lado, unidos pela esperança de um futuro melhor. Naquele dia, o que começou como um momento de pânico se transformou em um marco de resistência e solidariedade. João,
não apenas se levantou contra a injustiça, mas também criou laços mais fortes com sua comunidade, mostrando que a verdadeira força reside na união. A chama da esperança, que antes parecia apagada, agora ardia intensamente, iluminando o caminho para um novo começo. Após o momento de intensa resistência, a atmosfera mudou. Os fiscais, agora cautelosos, se afastaram, permitindo que o grupo respirasse aliviado. João, ainda em estado de euforia, sentiu a adrenalina diminuir, dando lugar a uma onda de emoções. Ele olhou em volta e viu sorrisos, abraços e lágrimas de alegria entre os vendedores. A luta não havia sido em vão. A comunidade estava mais unida do que nunca, e aquela vitória deu a todos uma nova perspectiva sobre suas capacidades. Lara, ao seu lado, também refletia sobre a transformação que havia ocorrido. Desde o início da batalha, ela se tornara uma voz forte dentro do grupo e agora, mais do que nunca, acreditava em seu papel como líder. "Se conseguimos isso, podemos conseguir muito mais", disse ela, olhando nos olhos de João, que sorriu em concordância. A vitória não só reafirmou sua força, mas também a inspirou a lutar por melhores condições de trabalho e direitos para todos os vendedores. Enquanto a comunidade celebrava, João percebeu que sua jornada estava apenas começando. Ele sentiu um peso no coração ao lembrar dos desafios enfrentados ao longo dos anos, mas agora via aqueles obstáculos como parte de um processo de crescimento. Ele havia aprendido que a luta por justiça não era apenas uma batalha individual, mas uma jornada coletiva. A união e a solidariedade eram fundamentais, e ele estava determinado a promover essa mensagem. Foi então que um acontecimento inesperado mudou tudo. No meio da comemoração, um dos fiscais, agora mais calmo, se aproximou de João. "Quero pedir desculpas pela abordagem que tivemos. A verdade é que muitos de nós também somos parte da comunidade. De agora em diante, estou aqui para ouvir e ajudar na busca de soluções que beneficiem todos", disse o oficial com sinceridade. João ficou surpreso, mas logo compreendeu que a luta havia aberto um espaço para o diálogo. Aquela declaração inesperada poderia ser o começo de uma nova era de colaboração entre os vendedores e as autoridades. A mensagem de esperança e transformação que emanava daquele dia não apenas uniu a comunidade, mas também abriu portas para um futuro mais justo. João percebeu que sua luta não havia terminado, mas ele estava preparado para enfrentar o que viesse a seguir. Ele havia encontrado sua voz e agora estava pronto para usá-la não apenas para si, mas para todos ao seu redor. A jornada de resistência os levara a um novo começo e juntos eles poderiam mudar sua realidade. Essa experiência serviu como um lembrete poderoso de que mesmo nas situações mais desafiadoras, a união e a coragem podem gerar mudanças significativas. Ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, João entendeu que a verdadeira força reside na comunidade e que juntos eles poderiam superar qualquer obstáculo. E você, que lições tirou dessa jornada? Como a luta por justiça e união pode impactar sua vida? Deixe seu comentário e compartilhe suas histórias. Se você se inspirou por essa mensagem, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias que nos conectam. A sua participação faz toda a diferença.